Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Luciana Luz. Estamos aqui fazendo o estudo do livro O Poder do Agora, do autor Eckhart Tolle, e eu estou fazendo uma leitura comentada. Esse é o terceiro vídeo. Então, se você não assistiu, volte duas casas e assista desde o início, para você compreender, porque tem uma linha de raciocínio. E vamos lá, vamos começar a ler e depois a gente comenta. É, não se esqueçam de me seguir aqui no canal, de curtir, de compartilhar. Envie esse vídeo, para alguém que você conhece que está vivendo um momento difícil de sofrimento. Seja cordial, cortês, generoso, generosa, ajudando alguém que você ama, que está passando por uma situação difícil de vida, ok? Então vamos lá, bora ler. Eh, Lembrando que o livro tem perguntas e respostas, né? Então alguém perguntou para ele assim: quando você diz ser, está falando sobre Deus? Se estiver, por que não diz expressamente? A palavra Deus, respondeu Eckhart, né? Tornou-se vazia de significado ao longo de milhares de anos de utilização imprópria. Emprego-a ocasionalmente, mas com moderação. Considero imprópria sua utilização por pessoas que jamais tiveram a menor ideia do reino do sagrado, da infinita imensidão contida nessa palavra, mas que a usam com grande convicção, como se soubessem do que estão falando. Existem ainda aqueles que questionam o termo como se soubessem o que estão discutindo. Esse uso indevido dá origem a crenças, afirmações e delírios absurdos, tais como o meu ou o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Gente, não é só o Eckhart que acha essa afirmação um absurdo. Quando eu era da igreja, eu também achava um absurdo isso. O seu Deus é falso. Ou a famosa frase de Nietzsche: Deus está morto. A palavra Deus se tornou um conceito fechado. Quando a pronunciamos, criamos uma imagem mental. Talvez não mais a de um velhinho de barba branca, mas ainda uma representação mental de alguém ou de algo externo a nós, e quase que inevitavelmente alguém ou alguma coisa do sexo masculino. Tanto Deus quanto ser são palavras que não conseguem definir nem explicar a realidade por trás delas. Ser, entretanto, tem a vantagem de sugerir um conceito aberto. Não reduz o invisível infinito a uma entidade finita. É impossível formar uma imagem mental a esse respeito. Ninguém pode reivindicar a posse exclusiva do ser. É a sua essência tão acessível como sentir a sua própria presença e a realização do eu sou, que antecede o eu sou isso ou o eu sou aquilo. Portanto, a distância é muito curta entre a palavra ser e a vivência do ser. Pessoal, acho que a melhor definição que fala muito no meu coração para o conceito de Deus é do livro O Caibalion, que nós também podemos mais para frente fazer um estudo aqui do livro O Caibalion. Eu estou fazendo um estudo sobre as leis herméticas dentro do curso da apometria com as meninas, as minhas alunas, inclusive eu vou abrir vagas para o curso de apometria agora para janeiro, a nova turma. Se você quiser estudar um pouco mais sobre as leis herméticas, é dentro desse curso que você vai fazer esse estudo, porque a apometria é 100% leis herméticas. A apometria é metafísica, é multidimensionalidade. Eu sou apaixonada por apometria. E além disso, nós também fazemos apometria. Então, se você quer receber uma sessão de apometria, quer participar de um dos nossos grupos, por favor, me chame aqui e clica no link do WhatsApp. No livro O Caibalion, os três iniciados, né, que são os autores desconhecidos do livro, eles falam sobre esse conceito de Deus, da fonte, como o incognoscível, ou seja, aquele de qual não se pode dizer, não se pode explicar, não se pode conceituar, não se pode sequer, a nossa mente não pode compreender, calcular, dimensionar o que é Deus. Então ele é incognoscível. A lógica humana, a ciência, o conceito, a consciência humana, ela não consegue conceber.
O que que é Deus? O que que é essa fonte criadora de tudo que é? Eu também gosto muito desse termo. Então eu gosto muito dessa palavra incognoscível para designar quem Deus é. Não somos capazes de explicar, né. Vamos lá. Aí, deixa eu pôr aqui. Tem que pôr aqui, depois pôr aqui. Aí. Então bora para a próxima pergunta. Qual o maior obstáculo para vivenciar essa realidade? Identificar-se com a mente. Esse é o maior obstáculo. O que faz com que estejamos sempre pensando em alguma coisa. Ser incapaz de parar de pensar é uma aflição terrível, mas ninguém percebe porque quase todos nós sofremos disso. E então consideramos uma coisa normal. O ruído mental incessante nos impede de encontrar a área de serenidade interior que é inseparável do ser. Isso faz com que a mente crie um falso eu interior que projeta uma sombra de medo e sofrimento sobre nós. Examinaremos esses pontos detalhadamente mais adiante. O filósofo Descartes acreditava ter alcançado a verdade mais fundamental quando proferiu sua conhecida máxima: penso, logo existo. Cometeu, no entanto, um erro básico ao equiparar o pensar ao ser e a identidade ao pensamento. O pensador compulsivo, ou seja, quase todas as pessoas, vivem um estado de aparente isolamento em um mundo povoado de conflitos e problemas. Um mundo que reflete a fragmentação da mente em uma escala cada vez maior. A iluminação é um estado de plenitude, de estar em unidade e, portanto, em paz. Em unidade tanto com o universo quanto com o eu interior mais profundo, ou seja, o ser. A iluminação é o fim não só do sofrimento e dos conflitos internos e externos permanentemente, mas também da aterrorizante escravidão do pensamento. Que maravilhosa libertação! Se nos identificamos com a mente, criamos uma tela opaca de conceitos, rótulos, imagens, palavras, julgamentos, definições que bloqueia todas as relações verdadeiras. Essa tela se situa entre você e o seu eu interior, entre você e o próximo, entre você e a natureza, entre você e Deus. É essa tela de pensamentos que cria uma ilusão de separação, uma ilusão de que existe você e um outro totalmente à parte. Esquecemos o fato essencial de que, debaixo do nível das aparências físicas, formamos uma unidade com tudo aquilo que é. Por esquecermos, quero dizer que não sentimos mais essa unidade como uma realidade evidente por si só. Podemos até acreditar que isso seja uma verdade, mas não mais a reconhecemos como verdade. Acreditar pode até trazer conforto. No entanto, a libertação só pode vir através da vivência pessoal. Só um minutinho, pessoal. Pensar se tornou uma doença. A doença acontece quando as coisas se desequilibram. Por exemplo, não há nada de errado com a divisão e a multiplicação das células do corpo humano, mas quando esse processo acontece sem levar em conta o organismo como um todo, as células se proliferam e temos a doença. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Para ser ainda mais precisa, não é você que usa a mente da forma errada, mas, em geral, você simplesmente não usa a mente. É ela quem usa você. Essa é a doença. Você acredita que é a sua mente. Eis aí o delírio. O instrumento se apossou de você. Eu gosto muito desse último trecho, que a gente vê bastante nas frases aí de Instagram e também nos áudios do YouTube. Muito interessante. O instrumento se apossou do dono do instrumento, né? Não concordo muito com isso, disse essa pessoa. Ai, Deus, quem é essa pessoa, né? Arrogante. Fala isso pra ele. É verdade que penso muito sem um objetivo definido.
como a maioria das pessoas, mas ainda posso escolher como usar a minha mente para ter e conseguir coisas. E faço isso o tempo todo. Aí ele responde: só porque podemos resolver palavras cruzadas ou construir uma bomba atômica, isso não significa que estejamos usando a mente. Assim como os cães adoram mastigar ossos, a mente adora transformar dificuldades em problemas. É por isso que ela resolve palavras cruzadas e constrói bombas atômicas. Mas essas coisas não interessam a você. Pergunta então: você consegue se livrar da sua mente quando quer? Já encontrou o botão que a desliga? A ideia é parar de pensar completamente? Não, não consigo, a não ser por 1 ou 2 segundos. Aí ele responde: então, é porque a mente está usando você. Estamos tão identificados com ela que nem percebemos que somos seus escravos. É quase como se algo nos dominasse sem termos consciência disso e passássemos a viver como se fôssemos a entidade dominadora. A liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, ou seja, o pensador. Saber disso nos permite observar a entidade. No momento em que começamos a observar o pensador, ativamos um nível mais alto de consciência. Eu falo muito no curso de apometria, pessoal, sobre a mente observada. Meditar é observar os pensamentos, né? Ah, começamos a perceber então que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento e que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior, surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar. É, eu espero que você já tenha tido essa experiência de meditar e observar a sua mente, principalmente quando você está se identificando com um pensamento de sofrimento, de dor. Você parar a tempo e perceber que você está sendo levado, arrastado por um pensamento, por um sentimento que às vezes nem é seu. Então, é como se você acordasse de um pesadelo, porque você fala: "Meu, por que que eu estou sofrendo isso? Por que que eu estou me identificando com isso?". Hoje, na novela das apometrias que eu gravei lá no nosso grupo, no grupão de apometria, que é o grupão que tem os nossos clientes que são atendidos, são convidados para entrar nesse grupo, eu gravo 1 vez por semana um tipo de um podcast, uma novela das apometrias, contando algumas histórias de alguns atendimentos dentro do tema que eu quero tratar naquela semana. E nessa semana nós estamos falando justamente da identificação nossa com o sofrimento, com a dor de algo que a gente quer ter, que a gente deseja e não consegue. E eu contei lá na novela das apometrias, um atendimento para uma cliente que nós fizemos, que é uma empresária, uma mulher muito inteligente, toda independente, totalmente responsável, e ela trabalhou 30 anos num banco, na área financeira, na área de investimentos, e aí ela teve um burnout, um estresse muito grande, e ela decidiu trabalhar para si própria. Ela guardou dinheiro, comprou apartamento próprio, ela deu de presente uma casa para a mãe dela, eh, enfim, ela uma mulher incrível, maravilhosa, poderosa, potente, mas ela não sabia que ela era. Porque a mente engana a gente. Nós vamos nos identificando com alguns fracassos que a gente teve no passado, com algumas coisas que foram ditas para nós na infância, na adolescência, e a gente deixa de acreditar na nossa potência, no nosso poder pessoal. E ela veio para a apometria dizendo que ela havia saído do banco, jogado fora mais de 30 anos de trabalho, sendo que se ela tivesse trabalhado mais alguns anos ela teria se aposentado, mas que ela escolheu sair logo por causa do burnout, e ela decidiu que ela ia montar a própria empresa de consultoria na área de investimentos e que ela iria fazer dinheiro com isso. E legal, a ideia dela, o projeto maravilhoso. E aí eu perguntei: "Há quantos anos você tem a empresa?" E ela disse: "Há 6 meses". E não tá dando certo, só tá me dando problemas, eu não tô conseguindo girar dinheiro, e eu tô, usando o dinheiro que eu guardei de investimentos para poder sobreviver até que a empresa gire o próprio dinheiro, e ela estava muito desesperada.
você sentia, né, a energia do desespero dela. Eu costumo dizer que para vir fazer terapias holísticas, ainda mais essas terapias mais agressivas, assim, como apometria, como constelação, que são, terapias mais catárticas, né, a pessoa tem que estar na energia do desespero, porque nada funciona, então deve ser algo espiritual. Esse é o pensamento das pessoas. Então a gente já sabe que a pessoa já vem na energia do desespero. E eu falei: "Nossa, mas 6 meses, mulher, e você já está se desesperando, né?" Ela falou: "Não, mas já era para estar girando X, Y, Z de valores e tal". Falei: "Mas de acordo com quem?". "Não, mas essa foi a meta que eu estabeleci, porque eu tinha muitos clientes, mas de repente os clientes sumiram e não sei o quê. Eu acho que tem alguma coisa espiritual que está agindo, ou sistêmica", porque dentro da nossa apometria nós também fazemos liberações sistêmicas, né, movimentos como se fosse de constelação. Até porque todas nós somos consteladores. Aí nós fomos, para o desdobramento do atendimento da apometria, tudo, e antes até de ir para o atendimento da apometria, eu falei para ela: "Você tem certeza que as suas métricas que você fez estão corretas? As previsões que você fez para o retorno financeiro da empresa estão certos? Ou você colocou muitas expectativas muito altas sobre o retorno desses negócios, porque 6 meses, estatisticamente falando, é pouco tempo para uma empresa dar retorno". Aí ela ficou meio assim, eu falei: "Você não está sendo ansiosa?". Ela: "É, eu acho que eu sou ansiosa, sim, um pouco de ansiedade, desespero". Eu falei: "Ok, hoje você vive disso?". Aí ela falou: "Não, eu tenho investimentos que me dão retorno, eu vivo dos meus investimentos". Eu falei: "Ótimo, então você tem onde morar, o que comer". E como ela falou: "Ah, não, eu tenho até como viajar, de vez em quando eu viajo, né". Falei: "Ah, então ótimo, maravilha, por que esse desespero, né?". E ali ela já foi para o atendimento já com uma pulguinha ali atrás da orelha, né. Porque, gente, quando nós estamos dentro da situação, eu sei porque eu vivi isso nesse último mês de novembro, a gente se desespera. Quando a gente está dentro da situação, parece que a gente está se afogando. Mas quando alguém olha de fora e percebe que é um copo d'água mesmo que a gente está, mas quando a gente está dentro do copo d'água, a gente está se desesperando, porque é forte, porque é intenso, porque a gente está sentindo aquela pressão, aquela opressão. Mas quem está de fora fica pensando: "Nossa, mas você está sofrendo tudo isso por causa disso?". Por isso que é importante a terapia, né, você poder conversar com alguém e você conseguir ter uma mudança de olhar sobre as coisas, olhar por um outro ângulo, por um outro prisma. Isso faz toda a diferença para você perceber que não é a sua vida que está dando errado, porque as frases que ela falava: "Minha vida está dando errado, tudo está dando errado, meu trabalho, eu não faço nada direito". Ela tinha essas frases de afirmação: "Eu tenho medo do fracasso", mas na prática mesmo não havia motivo para todo aquele desespero. E quem estava ouvindo estava percebendo. E as perguntas que eu fui fazendo foi deixando claro que era desespero que não tinha um fundamento, mas lembrando, não estou diminuindo o sofrimento da pessoa, porque o sofrimento é real. O motivo pelo sofrimento que não é real. O motivo do sofrimento que é uma ilusão da mente. Porque no atendimento, mostrava que ela tinha muitos obsessores ao redor dela. Mas por que esses obsessores? Porque toda obsessão começa com uma autoobsessão. Então, quando ela começou a brigar com ela mesma, de que ela se sentia incapaz, de que ela não fazia nada direito, de quem era aquela voz que falava aquelas coisas para ela? De quem é essa voz que você ouve que você não é merecedor, que ninguém vai te amar como você é? Que você tinha que ser de uma maneira diferente para as pessoas te amarem? Esse jeito aí, esse gênio que você é respondona, quem vai te amar sendo assim? Você tem que ser boazinha para ser amada. Nem Deus vai te amar. Você tem que ser obediente para ser amada, submissa. Quais foram as frases que você ouviu que você era mentirosa, que você era muito exibida? Como assim você agiu assim na frente dos convidados, das pessoas? Você tem que sentar e fechar as pernas, porque é assim que as meninas comportadas fazem.
Você não pode ser espontânea, você não pode falar quando tem vontade. Você é podado o tempo todo, né. Esse é o arquétipo da mãe, castradora, é a mãe que poda a espontaneidade da filha, a jovialidade, a ingenuidade da filha. Às vezes é a nossa mãe que faz isso, às vezes é o pai ou qualquer outro cuidador, né, que com quem você conviveu na sua infância, que falava essas coisas para você. E durante a apometria, eram essas vozes que a pessoa, a terapeuta que estava captando, porque na nossa apometria nós fazemos em dupla. Uma terapeuta faz o tratamento e a outra capta as consciências, as frequências que estão sendo emanadas pelo cliente, e o cliente participa da apometria, a gente faz online, né. Eu na minha casa, a outra terapeuta na casa dela e o cliente na casa dele. É uma reunião aqui, o meeting, né, pelo Google Meeting. E aí, era isso que a terapeuta estava captando, uma criança que recebia chamadas de atenção, né, de uma mãe que falava que ela não era capaz, que ela não podia fazer aquilo, que ela era feia, quem ela pensava que era, porque era tudo que ela se sentia na verdade. O que eu tô querendo dizer aqui para vocês é que a mente mente. Perceba, faça uma autoinvestigação, observe a sua mente e veja de onde vêm essas vozes castradoras, essas vozes limitadoras que têm impedido você de se sentir merecedora, de acreditar que você é merecedora de alcançar o mais, de fazer esse movimento que você precisa fazer, de desbloquear isso que você quer realizar, de que você se sente estagnada, paralisada. Você está repetindo ciclos, das mulheres da sua família, dos homens da sua família. Eh, Vai observando tudo isso, observando qual é a causa que gera esses efeitos na sua vida. Porque essa cliente eram as vozes da infância, era a criação que ela teve, que ainda estava reverberando. Sabe por quê, gente? O ego, ele trabalha com essa noção de tempo. Então, aqui atrás de mim está o passado que eu vivi. Quando eu nasci, a minha infância, a minha adolescência, o tempo que eu fui solteira, quando eu me casei, quando eu tive o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto filho, até chegar aqui. Aqui é o presente, onde eu estou agora, e ali na frente, aquele eu que eu quero ser, aquele lugar que eu quero chegar, aquela casa que eu quero viver, aquela profissão nova que eu quero ter, aquele carro que eu quero conquistar, aquele relacionamento, aquele casamento, aquela viagem. O que que você deseja? O que que é latente no seu coração? É para lá que eu vou, lá é o meu futuro. Então, o ego trabalha com essa noção linear do tempo, mas a verdade é que o tempo ele não acontece numa linha temporal reta. O tempo ele é sobreposto em espiral. Então, para o ego, o sofrimento está acontecendo aqui e agora. Porque a noção de tempo que o ego tem é uma ilusão, porque o tempo, na verdade, não existe, somente nessa dimensão, a terceira dimensão, que a gente tem a sensação da existência do tempo, mas o tempo de verdade ele não existe. Todas as dores e traumas que você teve, você tem. Eles estão ativos dentro de você. E são gatilhos que despertam, engatilham aquele sentimento. Não, Lu, mas eu estava bem, estava tudo dando certo, eu nunca tive problema nessa área. De repente, como eu vi hoje de uma cliente, ela disse que sempre teve acesso a bons empregos, sempre teve bons empregos, ganhava bem e nunca teve dificuldade, ficava anos no mesmo emprego, 7 anos, saía quando queria. E agora, de uns anos para cá, ela não tá parando em nenhum emprego. Ela tá pulando, ficando no último emprego ela não ficou nem um mês. Então o que que tá acontecendo, Lu? Eu sinto que é algo espiritual. Eu percebo. Nós vamos fazer a apometria dessa pessoa logo, eu volto aqui para contar para vocês o resultado. Mas, a priori, nós precisamos perceber aonde nós estamos nos identificando, qual é o gatilho do fracasso, porque ela tinha um sentimento de fracasso, né? Eu não estou conseguindo parar em nenhum emprego. Então, qual é o gatilho? O que aconteceu nesse último ano que ela percebeu isso? Algo aconteceu, é isso que nós vamos olhar na apometria, mas na meditação, na observação da mente, você também consegue perceber o que aconteceu nos últimos tempos que fez com que esses gatilhos que você está sentindo aí desencadeasse esses sintomas. A autoinvestigação, a autoobservação da mente é uma ferramenta fantástica para nossa iluminação. E quando você perceber o que está acontecendo, a sua mente vai se iluminar e você vai falar: Uou, isso é a iluminação
que você tenha essa experiência. Se você já teve essas experiências, conta aqui para mim aqui embaixo. Vamos fazer aqui esses comentários do nosso estudo um espaço de terapia, que a gente pode comentar. Eu prometo que eu vou responder as mensagens, vou trazer clareza, dependendo das perguntas. Se for uma pergunta que traz muita consciência, eu posso ler aqui para vocês, tá bom, pessoal? Não tenha vergonha, não se acanhem, escrevam o que está passando pela cabeça de vocês. Não se esqueça de curtir o meu canal, de se inscrever e curtir esse vídeo, tá bom, pessoal? Nós continuamos na próximo vídeo de estudo. Um beijo para todos.